Senhor Deus, Mestre Jesus, aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, Pai amado, estamos em busca do consolo, do conforto, da fortaleza, do fortalecimento da nossa fé, da certeza que não estamos sós. Vivemos dias difíceis, Pai, vendo a perca de entes queridos, vendo o sofrimento de famílias próximas e também famílias distantes, e por que não dizer que são todos de uma mesma família, principalmente essa dor e esta tristeza oriundas do Covid-19. Ao mesmo tempo, somos sabedores que nada ocorre sem a Tua vontade, sem os Teus desígnios. Temos que ter a resignação de sofrer de maneira tal que a gente saiba que, por estarmos num processo de evolução, e o planeta também se encontra nesta condição, situações e percalços sempre ocorrerão, estão ocorrendo nesse momento e irão ocorrer futuramente. A doutrina espírita, como a Boa Nova, nos alerta sobre isso, nos esclarece e, por que não dizer, nos conforta. Pedimos hoje a que os espíritos mentores desta casa, que é o nosso Centro Espírita Allan Kardec, nos oriente, que toque profundamente os nossos corações e que a Tua mensagem, Pai, chegue ao nosso lar, conforme o Senhor ensinou há 2000 anos. Somos sabedores da nossa pequenez, das nossas mazelas morais, dos nossos vícios, das nossas paixões. Porém, somos também conscientes que queremos mudar, que queremos nos melhorar, queremos nos reformar e assim se aproximar de Ti cada vez mais. Esteja conosco, Pai. Nos acalente, nos conforte. Continue a iluminar esses nossos irmãos que ontem, por exemplo, uma luz se acendeu no final do túnel. Pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará trouxeram mais uma vacina para combater o Covid. E certamente isso passa pelos Teus desígnios e pela Tua vontade. Estejamos, portanto, aptos a ouvir a Tua palavra e aceitar os ensinamentos do Teu Evangelho. Esteja conosco hoje e sempre, Pai amado, e que assim seja. Quando nós falamos em Evangelho segundo o Espiritismo, e dentro dele, no capítulo 8, abordamos o tema Se Tua Mão é motivo de escândalo, cortai-a, a gente precisa inicialmente entender o que é que vem a ser escândalo. Na visão espírita, a palavra escândalo está expressa por tropeço. Quando Jesus se referia a nos levar à queda, esses tropeços, certamente, ele estava querendo nos alertar sobre os princípios falsos, os maus exemplos, o abuso de poder, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. E aí, paralelo a esta necessidade de nos alertar, Jesus mostra para nós que quem tem o puro coração, aquele que não semeia o sofrimento, aquele que não fica buscando a dor alheia, esse não escandaliza. Muitos de nós guardamos alguns sentimentos que achamos que são divinos, como dentre eles, numa gaveta colocarmos a condição de não escandalizar. Mas o que é que seria não escandalizar? Muitas vezes as pessoas que estão distantes do conhecimento doutrinário acham que o escândalo se refere exclusivamente àquilo que a gente acompanha nas mídias, nos jornais, nas TVs, nos programas. Escândalo não é somente aquilo que a gente encontra quando a condição moral de alguém fica em segundo plano. Nós nos esquivamos com os ensinamentos de Jesus, como se eles fossem indecifráveis. Muitas vezes a gente pensa até que eles são incompreensíveis, mas o ensinamento de Jesus ele é muito simples, ele é muito direto. E nós, que temos o conhecimento através dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, vamos ser mais cobrados, porque nós sabemos o que é que acontece. Porque será mais cobrado aquele que sabe mais. Quando eu digo que sabe mais, que conhece, não significa que pratica. A doutrina espírita, ela clareia os nossos caminhos, ela mostra o caminho da compreensão, o caminho do fortalecimento da nossa fé, ela nos traz a chave do conhecimento. E não existe conhecimento sem a parte técnica, teórica e a prática principalmente. De nada adianta eu conhecer o Espiritismo, conhecer todas as obras, ler todos os livros, e se eu não pratico isso na minha vida? Não adianta nada. No sentido moderno, se a gente for analisar o que é que seria escândalo, seria buscar uma exposição pública onde alguém vai ficar em situações vexatórias. Mas isso é muito pouco para definir escândalo segundo a doutrina espírita. A nossa maior preocupação não se coaduna com o conceito de escândalo que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente continua com a nossa maior preocupação de não ter a nossa imagem atingida, não ter a nossa reputação manchada,
É porque ainda estamos dando importância àquilo que tem menos importância. Nós ficamos angustiados com a análise que a sociedade vai fazer do que a gente comenta. Nós ficamos preocupados com o que a sociedade vai comentar se a gente fizer alguma coisa ou deixar de fazê-lo. Nós devíamos, portanto, deixar de lado esta avaliação que a sociedade, porventura, venha a trazer em relação à nossa conduta e tentar vincular as nossas ações aos escândalos que o Evangelho preceitua. Quando o Evangelho de Jesus fala em escândalo, ele traz para a gente outra abordagem. O resto é irrelevante. E é esse o tema de hoje. A gente vai procurar trazer isso para quem está aqui conosco, conversando, procurando esse entendimento. Muito mais importante do que a gente se preocupar com os escândalos e o que a sociedade vai falar sobre uma conduta nossa, é saber que a exposição do nosso erro é uma coisa que pode ser agregada à condição e consequência do mal que nós praticamos. Às vezes o indivíduo comete um erro, comete uma situação errada, ilegítima, e ele consegue camuflar esse ato e pensa que não houve escândalo. Na verdade, houve sim. Expor o erro e dar conhecimento aos outros não significa que é a condição para ter escândalo. O escândalo acontece mesmo que ninguém saiba. Mesmo oculto, mesmo camuflado, o escândalo que nós propagamos, aquilo que nós originamos, vai ecoar diante de Jesus. Ele vai repercutir diante das leis divinas. Por quê? Porque nós temos o mecanismo da causa e o mecanismo do efeito. O mecanismo causa e efeito, quando ele é disparado, a gente vai certamente responder pelas nossas falhas morais. A gente precisa entender isso. Um exemplo clássico disso. Nós estamos vivendo um momento pandêmico. Nós tivemos uma situação onde, por exemplo, um determinado recurso chegou no município, no estado, na União, qualquer que seja a esfera da administração pública. E um gestor público, de maneira muito organizada, muito sistemática e muito criteriosa, desvia o dinheiro voltado para recursos, o dinheiro que era o recurso voltado para atender a saúde pública. Ele conseguiu enganar todos, ele conseguiu, à luz da doutrina espírita, cometer um escândalo, porém, ele, diante da sociedade, passou despercebido. Perceba, esse crime foi cometido, não foi visto pelo homem, mas foi visto por Deus. Deixou de existir escândalo? Claro que não. O escândalo se fez. Mesmo que ele não tenha sido descoberto, o mal se efetivou. Ele conseguiu ocultar, como um gestor público, aquilo que ele fez de errado, mas isso não o torna menos responsável por seu ato. A consumação do escândalo, portanto, ela não se dá por alguém ter tido conhecimento. O escândalo tem sua consumação pelo sofrimento causado aos outros, pelo sofrimento, pelas percas, pelos prejuízos causados aos nossos irmãos. E o que há de ser destacado? Jesus sabia que os escândalos iriam nos acompanhar durante muito tempo. Mas por que Jesus tinha essa consciência? Porque nós somos muito, muito aquém daquele estágio evolutivo que a gente precisa atingir. Graças às nossas condições morais, à nossa pouca evolução, o escândalo ainda vai continuar acontecendo no nosso meio. Mas Jesus alertou há 2000 anos, né? Nos alertou que a gente precisaria ser fortes diante dos escândalos e das dores, principalmente não sendo a fonte dos mesmos. Nós poderíamos até ser vítima deste escândalo, mas não poderíamos ser a sua fonte, a sua origem. Nós somos certamente portadores de mazelas morais, nós temos os nossos vícios, nós temos as nossas paixões, nós ainda somos muito imperfeitos, ainda iremos errar muitas vezes, estaremos numa jornada ainda muito longa, mas o que Jesus espera de nós é que a gente tente acertar, que a gente deixe de cometer os mesmos erros repetidamente. Nos cabe, portanto, procurar agir na nossa condição de espíritos imortais que somos de acordo com as leis divinas. E a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muito critério. Porque quando a gente fala em agir diante de Deus conforme suas leis divinas, abre-se um parênteses que é muito perigoso para aquele que não tem noção do que está fazendo, que é o livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer ou deixar de fazer. Nós somos livres para escolher em agir ou não agir, em ser fonte ativa ou fonte passiva. Nós somos livres, porém, a gente lembra aqui do apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, que diz assim: tudo me é lícito, porém, nem tudo me convém. Eu posso até fazer tudo, mas eu também preciso saber se aquilo que eu estou fazendo realmente é conveniente. Muitas vezes a gente faz o quê? Nós, como ainda
num estágio de evolução moral que ainda precisa ser galgado muitos degraus, criamos alguns mecanismos que tentando justificar as nossas decisões escandalosas. Então, quando se fala em escândalo, não é o escândalo do adultério, não é o escândalo do grande furto ou do grande roubo. O escândalo é qualquer conduta que seja cometida ferindo as leis divinas. O escândalo é qualquer erro da nossa parte, em pequenas ou grandes proporções. Mas, muitas vezes, o que é que a gente faz? A gente cria artifícios para justificar os nossos erros. Ler do engano, tentar justificar o nosso erro com o erro do outro. Ultimamente, eu tenho ouvido muito algumas pessoas dizerem assim: determinado político, eu não vou citar nomes, me reservo o direito de não fazê-lo, determinado político, estão falando mal dele, mas o outro também fez assim. Olha que coisa interessante. Eu tentar justificar uma conduta errada, fazendo uso de outra conduta errada. É como se eu tivesse um bandido de estimação. O meu bandido de estimação continuará sendo o meu bandido preferido, porque os outros já fizeram da mesma forma. O erro é o erro em qualquer condição. De esquerda, de direita, de centro. A gente não pode ter nenhum lado desse. A gente tem que ter a bandeira do Espiritismo, do amor de Jesus, que fica lá de cima, olhando de cima para baixo. Nós temos que ter esta convicção e essa certeza. Principalmente quando a gente vive um momento tão difícil. A gente precisa se apegar à bandeira do amor de Jesus. É a única bandeira que pode nos ajudar nesse momento tão difícil. E como a gente está atravessando um momento muito difícil, é muito comum a gente permanecer no erro. A gente ficar estagnado, a gente ficar cego diante das verdades, a gente não conseguir dar um passo adiante em função da nossa ignorância. E quando eu falo da nossa ignorância, não é a falta de educação, é a ignorância que traduz a falta de conhecimento. Pensemos aqui, portanto, no vasto rol de condições que trazem o escândalo. Olha só, o que tudo é escândalo aqui? Preconceito é uma forma de escândalo, intolerância, adultério, desonestidade, injúrias, atentados contra a vida, calúnias, difamações, inveja, maledicência, egoísmo, orgulho. Olha só, tudo isso é escândalo. Então vamos tirar da nossa cabeça aquela coisa limitada que o escândalo só acontece com, por exemplo, personalidades, né? Artistas famosos que trocaram A por B, ou que cometeram isso ou aquilo. Não, todos nós somos autores potenciais de grandes e pequenos escândalos. Ao mesmo tempo, Jesus sempre nos alertou: fique atento, se afasta dos escândalos, se afasta das más tendências, porque o convite é alvissareiro. A porta do erro é muito larga. E aí o Evangelho traz essa frase, né? Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Quem vê o sentido literal dessa frase vai pensando assim: nossa, que frase forte, Jesus fez uma ameaça. Na verdade, isso não é uma ameaça. Na verdade, isso é um convite à reflexão. Quando Jesus diz, se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a, ele está querendo dizer, se a fonte dos problemas é em você, tente eliminar essa condição. Se a fonte dos problemas é o teu orgulho, é a tua vaidade, é a tua ambição, tenta se livrar dela. Cada um de nós deve procurar, portanto, eliminar de si todas as causas que podem ser fonte de sofrimento de terceiros, dos outros. Eu lembro que a gente pode fazer uma analogia nessa nossa condição com o solo fértil. Nós somos um solo, nós somos um terreno, todos nós. Nós podemos ser utilizados para várias culturas. O mesmo terreno que é utilizado para produzir grãos, para alimentar a população, pode ser utilizado para substâncias que possam gerar entorpecentes ou dependências químicas, né? Então a gente precisa entender isso. Se eu sou um solo fértil, eu tenho que ter o cuidado para saber que sementes eu vou colocar. Porque senão o meu solo vai ser fértil para mazelas morais, para situações vexatórias, para situações que vão comprometer a vida dos outros. E o que é que a gente tem que fazer como verdadeiros cristãos que somos? A gente tem que tentar extirpar esses nossos vícios. Porque os nossos vícios e as nossas paixões, eles nos deixam cegos. Eles não deixam que a gente consiga dar um passo adiante. As nossas imperfeições, elas nos acompanham, mas a gente tem a oportunidade de cada momento de reencarnação de tentar eliminar essas nossas condições negativas. E o que nos mantém nas trevas é essa inércia. Muitas vezes o sujeito sabe que tem que fazer alguma coisa, mas ele não busca a sua reforma íntima, ele não busca a sua modificação. E é através da nossa reforma íntima que nós vamos eliminar essa ignorância que está dentro de nós. Nós vamos deixar de ser fonte de escândalo. A palavra escândalo, portanto, ela traz uma série de significados, uma série de termos, mas eles vão convergir sempre para o mesmo lugar. Qual?
a prática do mal. E o que é o mal? O mal consiste especificamente na ausência do bem. Se a gente pratica o bem em qualquer circunstância, a ausência do mal pode ter certeza, vai ser algo que a gente vai observar. O Kardec, quando trouxe para nós codificada a doutrina espírita, nos orientou que a gente tinha que buscar o rumo da amorosidade, da instrução, do conhecimento, da prática da caridade. Nós necessitamos, portanto, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso não apenas a doutrina espírita nos traz. Qualquer religião vai ensinar isso para nós, né? A gente precisa conhecer a verdade, porque ela vai nos libertar. São frases impactantes que você vai encontrar não somente no Espiritismo. Você vai encontrar isso em qualquer situação específica de religiosidade. Amar a Deus sobre todas as coisas, olhar para os irmãos como verdadeiros irmãos, buscar a verdade para que a gente possa se libertar. Podemos acrescentar aqui também nos conhecermos, né? Nós precisamos, portanto, nesta condição, essa metáfora que a gente fez de sermos um solo, procurarmos ser um solo que seja limpo. Vamos exigir de nós a limpeza desse solo, vamos remover as nossas ervas daninhas, né? Vamos preparar o solo e esperar que as sementes cheguem até aqui. A imagem do Centro Allan Kardec é um girassol. E esse girassol nos fala muito. Então, se a gente quer se tornar esse terreno fértil, conforme o que está ali, aquele girassol que foi semeado, a gente precisa deixar que o sol chegue até nós, para que a gente possa produzir. O sol para nós seria o amor do Pai. E ele vai fazer morada na nossa casa se a gente deixar. Nós vamos nos tornar, portanto, esse solo fértil capaz de produzir sementes divinas. Seremos o sal da terra, como diz Jesus, seremos a luz do mundo. O escândalo, portanto, vai ser uma constante na nossa vida? Vai. Mas a gente pode se esquivar dele? Certamente. O escândalo está na ação, não está no seu resultado. Nós vamos tentar buscar sempre evitar a ação e não se preocupar com a repercussão. Muitas vezes agir de forma errada, conseguir camuflar um gesto errado e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. A visão que muitos de nós temos do escândalo é algo errado, porque acha que tem que ser alguma coisa que se tornou público, que foi difundido e que a gente ficou exposto para a sociedade que a gente está inserido. Nada a ver. Na realidade, Jesus nos deu uma conotação de escândalo que não é isso. Jesus traz uma conotação da presença do mal que a gente pode fazer a outro. É isso que é. Se está sendo exposto ou não, é uma condição desnecessária de ser colocada em prática. Eu trouxe um texto aqui do Evangelho de Mateus, que ele trata sobre o escândalo, e é de uma forma muito enérgica, né? Mas vamos nos colocar na condição histórica de quando isso aconteceu, para que as pessoas pudessem entender aquilo que se buscava. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Quem lê no sentido literal dessas palavras está pensando que alguém vai cortar o pé de alguém, cortar a mão. Não é esta necessidade, não é essa mensagem. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo do inferno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o, lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio a salvar o que havia perecido. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti. Porque melhor te é que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Então o que é que ele quer dizer aqui no Evangelho, Mateus? Ele quis nos alertar para nós não passarmos a ser fonte de dor dos outros. É preferível que nós tenhamos prejuízos, mas não no sentido de mutilar o corpo. Deixar isso bem claro, tá? Porque aqui ele está alertando para nós, nos dias atuais, seria o quê? Que o escândalo é aquele que choca a moral, que choca as conveniências de forma muito ostensiva. Isso aí é para a sociedade, porque para nós, muito mais do que isso. O escândalo para nós, na visão do espiritismo, da doutrina em si, é causar o mal a outros. Aqui no livro Pérolas de Sabedoria, que a nega me emprestou hoje, Pérolas de Sabedoria, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele tem vários conceitos, e dentre eles, está em ordem alfabética, aí tem aqui o Emmanuel falando de escândalo, e aí eu trouxe aqui para vocês, escândalo. Olhando, notaram que a pedra já foi removida, pois era muito grande.
O escândalo é muito pesado para que seja desfeito, são tão só pelas mãos nossas ainda frágeis. Esperemos em Cristo, olhando bastante, porque quando menos esperamos, esse calhau enorme terá sido retirado com a misericórdia e a sabedoria dele. Os propósitos de escândalo são enormes e temos o dever de usar a medicina cauteladora toda vez que o prévio conhecimento da enfermidade nos visita na intimidade do coração. Quer dizer, então, que os escândalos são necessários? Sim, porque escândalo é o resultado efetivo do mal moral. Quando eu ajo sem amor no meu coração, quando eu faço algo sem necessariamente procurar o bem, eu estou escandalizando. Jesus, segundo ele, os escândalos iriam nos acompanhar ao longo da nossa trajetória e seriam necessários. Aí você pode me perguntar, por que Jesus disse que os escândalos seriam necessários? Para a gente aprender com eles. É necessário que depois que nós tivermos sofrido algum mal, procuremos remediá-lo. É muito, muito comum que isso aconteça, a gente ter que, infelizmente, aprender com a dor. O ideal seríamos aprender através do amor. É assim que Deus faz sair dessa condição de ausência do bem, sair dessa condição da presença do mal, alguma coisa que a gente possa aprender. Obviamente, nós ainda estamos num planeta que ainda está em evolução, né? A Terra ainda é morada de muitos espíritos endurecidos, de espíritos imperfeitos, aqueles que ainda são muito obstinados em fazer o mal, mas aí a gente tem que se preocupar em quê? Em não entrar nesta atmosfera, não fazer parte desse rol de situações negativas. Aquele que utilizou seus maus instintos, continua fazendo isso para fazer o mal, certamente vai ser punido. E não é por um Deus vingativo, porque Deus não é vingativo, ele é justo. Então a gente não pode fazer o uso, no sentido literal, que a gente acabou de falar aqui do Evangelho de Mateus, de cortar a mão. Não é isso. Não é cortar a mão que causa escândalo. Isso traduzido seria o quê? Destruir em nós todas as causas desses escândalos, né? Todas as nossas tendências viciosas. Eliminar de nós aquilo que Jesus nos disse, afasta-se das tuas más tendências. Jesus não disse nada de absurdo, era muito comum usar essas figuras de linguagem na época, né? Ele sempre usou muitas metáforas, Jesus usou sempre muitas figuras de linguagem. Então, no momento que eu tenho a oportunidade de ter conhecimento do Evangelho e ter a condição de entender o que ele está falando, vai mostrar que eu estou numa condição evolutiva que já nos ajuda, porque eu já estou compreendendo o que a gente precisa. Próximo passo é praticar. Primeiro a gente aprendeu. Próximo passo é nos afastar desses escândalos, porque se a gente se afasta desses escândalos, o mundo terá outras influências. Por que a gente está sofrendo tanto nesse momento da pandemia? Porque nós temos grande parcela da população mundial achando que nada vai dar certo, pensando no pior, achando que nós chegamos ao fundo do poço, que não vai ter condição de melhoria, etc. Se a gente entrar nessa linha de pensamento, certamente as coisas se tornam muito mais difíceis. E ao longo dos séculos, a ignorância nossa, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, foram causas inesgotáveis de escândalos. Sempre foi assim. Nas guerras, nas condições dos gestores serem corruptos, na opressão dos mais fracos, no abuso de poder, tudo isso, na área da sexualidade, da sensualidade, todos os abusos que foram cometidos são escândalos. Agora preste atenção na condição de Jesus, que ser iluminado. Ele censurava esses erros. Ele estimulava que cada um reiniciasse, né? Nunca condenava. Jesus não tinha essa condição. Ele sempre dizia, levanta, retoma, começa de novo, não peca mais, não erra mais. E como ainda estamos nessa condição, a gente sabe que Jesus, que é o nosso modelo e guia, vai nos acompanhar, vai nos colocar a sua condição de médico das almas, vai nos colocar a condição de espírito mais evoluído que já esteve aqui. Os fracos, os sofredores, os oprimidos, os enfermos, todos eles foram acolhidos por Jesus. E nós que somos ainda doentes da alma, continuamos sendo acolhidos por eles. Jamais podemos passar adiante a ideia de que Jesus nos abandonou. Ele nunca nos deixou. Nós aqui às vezes esquecemos de falar com ele. Jesus falou certa vez, vinde, pois a mim, vós que sofreis, e vós que achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Então, vamos buscar os braços amorosos de Jesus, vamos buscar essa condição, vamos começar agora a seguir os seus passos, se é que nós já não seguimos, vamos procurar explorar dentro de nós aquilo que é conveniente, mas não conveniente somente para nós. A gente tem que semear o acerto, a gente tem que semear a verdade, a justiça, a igualdade, a tolerância, a fraternidade, a empatia.
Porém, se eu não consigo fazer isso, eu tenho que pegar o Evangelho e vou ler o capítulo lá, o homem de bem. Pronto. Se nós lermos onde está lá o homem de bem, a descrição do homem de bem, certamente estaremos imunes à condição de escândalos. Se nós encontramos na mensagem de Jesus o verdadeiro consolo, reconhecemos nele o nosso porto seguro, os escândalos não irão nos atingir. O fardo é leve e o jugo é suave. A trajetória é longa? Sem dúvida, a trajetória é muito longa. A gente vai ter que caminhar muito ainda para galgar progresso na nossa condição moral. Mas a gente está fazendo isso, né? No momento que a gente se reúne aqui, esse grupo de irmãos que acreditam na mesma coisa, nas mesmas condições, a gente está dando passos nessa trajetória. Nós podemos aproveitar, portanto, todas as oportunidades que nos são dadas, nas pequenas e nas grandes coisas. Para quê? Para fazermos o bem. Que é isso que a gente foi destinado. Ninguém foi criado para fazer o mal. A gente tem que aproveitar o bem. Nós temos que ser um instrumento do bem. Não podemos ser fonte de escândalos. Os benfeitores amigos, aqueles que nos acompanham, que você pode chamar de anjo da guarda, de espírito de luz, aquilo que você acha que ele merece ser adjetivado, ele vai estar sempre buscando o nosso equilíbrio. Ele vai sempre estar nos orientando para que a gente haja com lucidez. Ele vai sempre buscar que a gente seja compreensivo. Porém, ele não interfere. Como eu falei anteriormente, é o nosso livre-arbítrio, né? O espiritismo, ele serve para quê? Ele serve como um manual de boa conduta. Ele chega para nós e diz assim, ó, meu filho, é assim que você tem que agir. Ele nos permite enxergar, ele tira de nós o véu da ignorância, né? E a gente começa a enxergar com os olhos da alma. Nós somos imortais, e se nós somos imortais, sabemos que o mal é passageiro. O mal é transitório. Nenhum mal é eterno. O bem, esse sim, vai chegar um dia que permanecerá e vai ficar dando seus frutos para sempre. Por enquanto, ainda não estamos nessa condição. E se não estamos nessa condição, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fizermos. Toda vez que nós não fazemos o bem, o mal surge. Toda vez que nós nos omitimos, o mal surge. O mal é a ausência do bem. Lá no Livro dos Espíritos, se você tiver a oportunidade depois de dar uma olhadinha, lá na questão número 909, quando Kardec conversa com os espíritos e ele fala sobre o bem e sobre o mal, os espíritos explicam para o Kardec que essa condição de estar mais próximo do bem ou próximo do mal depende exclusivamente de nós. E na questão 932, ele aborda isso de novo. A Elza está olhando ali, ela pode nos confirmar o que a gente está falando. A 909 e 932. Lá na 932, quando Kardec conversa com os espíritos, ele quer saber por que o mundo está assim como está. Agora tu imagina, naquela época, imagina se o Kardec estivesse fazendo a codificação em 2021. E aí o que é que os espíritos respondem? Eles respondem que nós estamos nessa condição por causa da nossa própria condição moral. Não é nada imposto para nós é que criamos. Nós criamos essas condições. Então, está assim por quê? Porque o mal surge quando nós deixamos de fazer o bem. Por que é que o mal tem essa veemência toda? Por que é que ele tem esse destaque todo? Por causa de nós mesmos. Por causa de nós mesmos. Já mesmo imaginou se nós fizéssemos todos juntos o evangelho do lar? Meu Deus, como nós conseguiríamos mudar a vibração do nosso planeta, né? Então, no Evangelho, ele traz, lá no capítulo 17, quando ele começa a falar do homem de bem, Jesus traz para a gente a nossa, não é uma receita, não é uma fórmula pronta, mas ele fala assim, o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade, e é isso que a gente tem que esperar. A gente tem que esperar de todos nós a mesma condição, numa condição de pureza, de total plenitude, de entrega, né? É assim que a gente tem que agir. Se nós conseguirmos veredar esse caminho, a gente vai conseguir grandes progressos. O problema é que a gente continua com uma grande quantidade de irmãozinhos caminhando, buscando o lado errado. Ao invés de superar seus vícios e mazelas, mergulham neles, né? E Deus, na sua bondade, na sua infinita misericórdia, assim como Jesus, assim como os espíritos amigos, estão sempre nos amparando. Nós é que às vezes esquecemos, fechamos os olhos, tapamos os nossos ouvidos, mas a gente não pode esquecer. Nós não estamos sós. Nós precisamos ser solidários com o nosso próximo, nós precisamos praticar o amor. Nós temos que colocar na nossa vida a empatia, coisa que está tão difícil. Se a gente conseguisse colocar isso na nossa vida, se a gente conseguisse entender que o escândalo nada mais é do que a ausência do bem, se a gente conseguisse entender que o escândalo é nada mais do que arrastar de perto de nós as boas ações e deixar que o mal prevaleça, não existiriam escândalos, né?
nós poderíamos estar numa situação muito melhor. Existe uma historinha aqui do livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio. Esse livro aqui, isso aqui eu trago, a nega fica morrendo de ciúme, Mari. Fica morrendo de ciúme quando eu trago os livros dela. Esse livro aqui tem várias historinhas. Essas historinhas que costumeiramente os palestrantes contam aqui, elas são oriundas de alguns lugares como esses aqui. Ó. Aqui a minha fonte de consulta são os livros lá da nega. Tem um ciúme danado. Não deveria ter, mas tem. E aqui tem uma historinha que é a serva escandalizada. Eu vou tentar contar essa história para você, para que a gente possa refletir em cima dessa historinha. Para aqueles que já conhecem, vão relembrar, para quem não conhece, vão entender. Narra-se que Jesus estava na casa do tecelão Azor, e o nome da esposa dele era Dalila. E eles estavam conversando a respeito dela ter ido para a rua e os publicanos terem feito chacota com ela, fazendo críticas, porque ela estava tentando passar a lição de Jesus e aquilo não tinha fundamento. E Jesus olha para ela e fala assim: eu vou contar uma história para você. E aí Jesus falou que uma senhora, que ela não tem um nome nessa história, só chama de serva, né? Uma serva escandalizada, essa serva, uma piedosa mulher, foi lá no paraíso, lá no reino divino, bateu a porta e pediu para ser atendida. E aí veio o ministro do alto, atendeu e perguntou: o que a senhora gostaria? Disse: bom, eu gostaria muito de estar perto de vocês aqui, eu queria ser um mensageiro do bem, eu queria resolver o problema das pessoas, eu queria que você contasse comigo. E aí o ministro, esse enviado de Jesus, falou para ela assim: tá bom, nós vamos contar com a sua boa vontade, com o seu apreço, com sua dedicação. Primeira missão que eu vou lhe dar é o seguinte: você vai descer, tem uma taberna, né? Tem um boteco, né? Lá tem 2 homens muito bons de coração, só que eles beberam demais, eles se envolveram com o álcool, perderam a noção das coisas, estão sendo vítimas de espíritos endurecidos que estão fazendo com eles o que bem entendem. Você vai lá e ajuda esses 2 homens bons. Ela foi, no dia seguinte voltou, e o ministro do alto falou assim: e aí, minha serva, resolveu o problema? Ah, resolvi não. Não deu para resolver. Mas por quê? É porque eu cheguei lá, a taberna estava com um cheiro horroroso, e um monte de homem bêbado, e um vocabulário pobre, todo mundo xingando e rindo, e falando um monte de besteira. Eu não quis entrar. Mas o senhor me dá outra missão que eu vou cumprir. E aí o ministro do alto falou assim: tá bom, eu vou pedir para a senhora que tem um lar muito desajustado, onde o casal ele tem uns comportamentos que são muito estranhos no que se refere à conduta familiar, e lá tem uma criança que está desamparada no meio daquele ambiente. A senhora vai até aquela floresta lá e vai socorrer essa criança. Aí ela foi. Dia seguinte ela voltou. Aí o ministro do alto falou assim: ô minha serva, resolveu o problema daquela criança? Não deu. Não deu, mas não deu mesmo. Eu cheguei lá, aquele povo lá, tudo seminu, e um povo estranho, e bebendo, e com muita sensualidade, sexualidade. A criança estava lá no quarto, eu não tive coragem de entrar, eu vim embora. Mas eu estou continuando aqui, pronta para o trabalho. E aí o ministro do alto pensou assim: tá bom, eu vou tentar lhe dar mais uma missão, até agora a senhora não conseguiu cumprir. Então eu vou lhe dar outra missão. A senhora vai fazer o seguinte: a senhora vai lá na casa de uma senhora que ela está muito enferma. A senhora vai até lá e vai ajudá-la. A senhora vai dar um passe, a senhora vai levar água fluidificada para ela, tá bom? Tá, aí foi. No outro dia voltou. Aí o ministro falou assim: você já deve até imaginar a resposta, né? A senhora conseguiu ajudar aquela nossa irmã? Mas não deu. Não deu porque eu cheguei lá, aquele quarto estava um ambiente fúnebre, aquela mulher estava quase morta, e aquele marido dela lá na porta, eu sinto que ele também está muito mal. Eu resolvi vir embora, não dava para ficar ali não. Aí o ministro: mas a senhora tem certeza que quer ajudar? Isso era Jesus contando para o tecelão. Aí disse: não, eu quero ajudar muito, e eu quero mais uma oportunidade. Aí o ministro, o representante de Jesus, falou assim: ó, tem um vale aqui que tem 2 dementes lá, a senhora vai lá, tenta ajudar aqueles 2 lá, porque eles já estão quase na insanidade mental, estão quase loucos, eles precisam de um passe, eles precisam de um acompanhamento. Aí ela foi, e quando voltou escandalizada, e disse o seguinte: ó, mais uma vez, não consegui cumprir a minha missão, porque aqueles 2 estão daquele jeito, porque eles têm uma vida muito impura. Eu fui analisar o passado deles é uma coisa que condena muito. E aí ele pensou assim:
É muito difícil, então, minha irmã. A senhora ainda quer mais alguma oportunidade? Eu quero mais oportunidade. Eu não consegui ainda, mas está fechando a semana, esse é o 7º dia, eu quero mais uma oportunidade. E aí aquele ministro do alto falou assim, tá bom, tem uma festa lá embaixo, a senhora vai tirar uma jovem que está lá no meio daquela festa, a coisa está pegando lá, eu queria que a senhora ajudasse ela. Então tá bom, já estou indo. Quando ele foi, no dia seguinte ela voltou. Ele olhou para ela e ela disse, não deu. Cheguei naquela festa, estava muito complicado, muita bebida, muita droga, muito rock and roll, eu resolvi voltar, não dá. E aí ele olhou e disse assim, pois é, minha irmã, continue, por enquanto, desenvolvendo o seu esforço nas vulgaridades da terra, porque não dá para contar com a senhora ainda não. Aí ela disse, mas por quê? Por que eu não mereço estar perto dessa vida num aspecto mais elevado? E aí a resposta foi, nos seus olhos estão cheios de malícias. A senhora continua olhando tudo com malícia. O servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. Alguns minutos depois, Jesus vira-se para o tecelão e diz, quem se demora na contemplação do mal, não está em condições de fazer o bem. Bom, essa era a historinha que a gente queria para encerrar a nossa palestra, a nossa exposição, e a partir de agora eu faço questão de ouvir vocês, tá? Desculpa se eu me estendi muito, é porque esse tema é um tema muito interessante e a gente se envolve mesmo. Antes da nossa prece final, eu vou pedir para a Mari fazer para a gente a nossa prece final, tudo bem, Mari? Você faz para a gente? E aí em seguida a gente abre para a gente conversar, tá ok? Mari, faz a nossa prece, por favor. Faça sim, Max. Senhor Jesus, queridos amigos da espiritualidade maior, que conosco participaram desse encontro fraterno, amoroso, de esclarecimento, de paz, de harmonia, de fraternidade. Esteja conosco, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, e boa vontade, sem ter esses olhos de desculpismo, como a nossa história, sem ter ainda esses olhos maliciosos voltados para ver só a parte do mal, do feio, do ruim. Que possamos ter os olhos de Jesus, vendo beleza, a verdade, a pureza, o belo, o elevado. E que possamos, cada um de nós, nas nossas pequenas missões do nosso dia a dia, ser verdadeiramente servos de Jesus. Nos dê, Senhor, essa boa vontade, esse esforço necessário para dominar a nós mesmos, para ser útil na sua jornada, nos seus ensinamentos, que possamos ser bons instrumentos. Fica conosco, abençoa todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Que possamos ter uma noite tranquila, em paz, e que essa esperança, essa energia boa que sentimos durante esse encontro possa permanecer durante toda a nossa semana. Que assim seja. Que assim seja.